Bom dia, good morning. Primeiro, eu queria agradecer o convite. É uma honra estar aqui hoje conversando com vocês. Bom, então, nosso caso, como a maioria dos casos que a gente recebe no laboratório, né, tem uma vasta história clínica, resumida com o sexo e a idade e a localização da biópsia. Então, é um paciente masculino de 29 anos que apareceu com múltiplas lesões pleurais, em torno de meio centímetro cada, e raríssimos nódulos pulmonares. A história realmente se limita a isso. Eu não omiti nada da história, não. Bom, eu peguei exatamente as mesmas fotos que estavam no site para a gente ter a mesma sensação que vocês tiveram quando estavam analisando a lâmina virtual. Então, no menor aumento, a gente vê vários fragmentos, com uma celularidade bastante compacta, alguns focos de hemorragia. Já dá para ver, então, essa celularidade compacta, e mesmo no médio aumento, a gente já vê que ela é bastante pleomórfica, né? Áreas mais celulares, com células histiostoides, pequenos linfócitos, hemácias, alguns neutrófilos, áreas mais fibróticas, com menos infiltrado celular. E nas áreas mais celulares, a gente encontra desde células grandes, histiocitoides, até células plasmocitoides, pequenos linfócitos. Então, tem uma mistura muito grande de células aqui, mas principalmente histiocitoide. A mesma coisa, né? Então, aqui um foco onde a gente vê células histiocitoides maiores, algumas com núcleo chanfrado, reniforme, outras com núcleo arredondado, já mais citoplasma, e uma mistura de células inflamatórias associadas. O padrão vai se mantendo ao longo de toda a biópsia, tá? E de vez em quando a gente encontra células histiocitoides um pouco maiores, mais proeminentes. A questão aqui era, o que é isso num rapaz de 29 anos? Né? É um processo inflamatório? É uma neoplasia? Então, a gente começou primeiro com um painel imunohistoquímico mais restrito para poder ver a linhagem celular. E aí foi bastante interessante, porque aí praticamente não tem célula B e praticamente também tem pouca célula T. A gente vai ver agora. E no EMA, o CD68 evidencia o que a gente já esperava, né, na microscopia, que é um infiltrado histiocytário bastante proeminente. O EMA mostra células positivas, a queratina foi negativo, tá? Então não tem diferenciação epitelial, só o EMA positivo. Então vamos investigar isso melhor, né? Então aqui um detalhe do EMA mostrando que as células grandes histiocitoides estão positivas para o EMA. E aí o CD30, né? Então as mesmas células que marcaram no CD30 também marcaram no EMA, marcaram difusamente no CD30. Eu tentei fotografar exatamente o mesmo campo para a gente ter mais ou menos uma forma de comparar a positividade desse componente celular. E aqui está o CD30. Então, a gente vê que essas células grandes, algumas com núcleo chanfrado, têm a marcação de membrana, com acentuação na região do Golgi, bastante difusa e bastante intensa. E quando a gente, então, fez a imuno para o ALK, essas células também se mostraram positivas para a proteína ALK, e são as mesmas células, né, que deram positividade, principalmente citoplasmática, com a acentuação da região do Golgi, e algumas com positividade nuclear também. E o CD3, a maioria dessas células foi negativas, o que a gente tem aqui é um componente de pequenos linfócitos, mas raras células grandes estão positivas no CD3, mas são pouquíssimas células ao longo de toda a biópsia. E aí veio aquela pergunta, né, aquele telefonema, Andréia, isso é a pleura de um rapaz de 29 anos, você vai dar linfoma anaplásico mesmo? Você tem certeza disso? Eu falei, olha, deu CD30, deu ALK, deu EMA, não deu mais nada, eu não tenho outro diagnóstico, não. Andréia, é uma pessoa de uma família muito influente. Você tem certeza? Eu falei, tenho. Andréia, ele pode dar problema se não for. Mas Eu falei, tá bom, quer fazer um FISH? Vamos fazer um FISH. E a gente fez um FISH para ALK e
o FISH para o ALK, como é que funciona? Quando a gente tem o ALK sem a translocação, a gente vai encontrar a marcação verde, porque o FISH do ALK, uma parte do gene ALK está marcado de verde, a outra parte está marcada de vermelho. Então, se eu não tenho translocação, as duas marcações estão juntas uma da outra, verde e vermelha. Quando eu tenho translocação, eu vou ter um afastamento dessas duas marcações, verde e vermelho. Então, em células normais ou sem a translocação, eu vou ter dois pares de marcação, verde e vermelha, verde e vermelha. Tá? Então, aqui não tem translocação. E quando eu tenho translocação, um dos pares, pelo menos, vai estar afastada a marcação verde da vermelha. Tá? Então, aqui eu tenho o par, então esse cromossomo não está com translocação do ALK, enquanto que esse está. Aqui é a mesma coisa, um par normal do ALK, e aqui a translocação. Aqui é a mesma coisa, um par e a translocação. Então, a gente mostrou, através do FISH, que ele tinha translocação do ALK, não era um artefato de imunohistoquímica, porque a gente está vendo a imunohistoquímica, está vendo que ela está bacana, mas quem está lendo o laudo não sabe disso, né? Então, assim, a gente precisou do FISH, apesar de toda a imuno, de tudo muito direitinho, precisou para poder firmar o diagnóstico, porque era um rapaz de 29 anos, era na pleura, e a gente não encontrou nenhum artigo que falasse de linfoma anaplásico diagnosticado inicialmente na pleura. Tem diagnóstico de lesão pulmonar, mas não através da biópsia pleural. Né? Então, aqui as células com a translocação. Então, isso aqui que eu estava falando para vocês. O gene ALK, ele é marcado a porção proximal de verde, a porção distal de laranja, e quando ele sofre a quebra, a gente tem a separação dessas duas porções. Aqui um maior detalhe da mesma imagem anterior, mostrando o par e o par separado. E aqui o par juntinho, aqui o par juntinho. Tá? Bom, então, esse foi um caso que a gente fez uma quantidade grande de marcadores, né? Porque não é uma coisa esperada, nem a questão de ser uma biópsia, pleural, né? Então, os marcadores que deram positivo, CD3 a gente viu, foram raríssimas células, CD30 difuso, ALK difuso, com padrão nuclear histoplasmático, o EMA difuso, e repetir aqui o CD3 focal. E negativos, a gente fez uma grande lista de anticorpos. Então, o CD68 nas células neoplásicas, ele foi negativo, que a gente tem difuso do componente histiocitário associado, CD20, CD1A, CD15, CD79A, porque pode ser um linfoma de grandes células B difuso que não está expressando CD20. Então, a gente botou CD79A, queratina, fosfatase alcalina placentária, actina de músculo liso, S100, P63. Então, a gente tentou aí uma vasta lista para fazer os diagnósticos diferenciais. E ainda o FISH, para poder comprovar a translocação envolvendo o gene ALK. E com isso a gente, então, concluiu como linfoma de grandes células anaplásico, ALK positivo, com a biópsia inicialmente pleural. A gente não tem dados do pós-biópsia, de como ele foi tratado, porque, como eu disse, era uma pessoa assim, de família muito influente, e ele foi para os Estados Unidos se tratar no dia seguinte do diagnóstico. Então, a gente não tem andamento do que aconteceu. Então, o linfoma de células T, o linfoma de grandes células anaplásico, ALK positivo, é um linfoma de células T, que foi descrito por Stein em 84, e ele corresponde a 3% dos linfomas não-Hodgkin em adultos e 10 a 15 em crianças, e predomina até os 30. Então, o rapaz tinha 29 anos. Né? E caracterizado pela expressão do CD30 e do ALK na imunohistoquímica ou translocação do ALK no FISH. E costuma ser primário de linfonodo, pele, osso, partes moles, mas tem relatos de acometimento pulmonar, gastrointestinal e sistema nervoso central, apesar de mais raros ainda. Mas, como eu falei, diagnóstico pelo acometimento pleural, eu não encontrei relato. Bom, e é interessante que ele tem pelo menos 5 subtipos reconhecidos histológicos, o convencional, o linfocitítico, que eu acho que é onde o nosso caso se enquadra, de pequenas células, Hodgkin símile e composto. Mas todos eles têm, em maior ou menor quantidade, o que eles chamam de célula hallmark, que são células, então, grandes, com núcleo excêntrico, núcleo reniforme ou em ferradura e um glóbulo eosinofílico perinuclear. Nesse caso, tinha algumas que a gente conseguiu ver, mas realmente não era o que dominava o cenário.
E os principais diagnósticos diferenciais, linfoma anaplásico ALK negativo, outros linfomas de células T periférico, Hodgkin, doença de Hodgkin, linfoma de grandes células B difuso e até mesmo carcinoma. E eu acho que a variante esciocitária entra também como diagnóstico diferencial processos inflamatórios. Ele tem um prognóstico melhor do que outros linfomas não Hodgkin de células T. 60% dos pacientes chega a ter resposta completa e sem recidiva por 5 anos. Entre os fatores prognósticos, são os fatores prognósticos clássicos de outros linfomas. Existem diversos protocolos para tratamento. O que é interessante é os 2 marcadores que a gente usa como diagnóstico, o CD30 e o ALK, já existem drogas alvo para eles, quer dizer, que eles são o alvo, né? Então, a gente tem anticorpo anti-CD30 e tem moléculas inibidoras da ação da proteína ALK, tá? E também vacinas de DNA. Então, existem hoje já várias abordagens terapêuticas cujo alvo são esses 2 marcadores que a gente encontra na patologia. E tem mostrado boa resposta. Bom, é isso. Esse é meu filho, me ajudando a fazer o diagnóstico. Já está treinando para a próxima geração de patologista.